Bom dia, pastor Jefferson Neto. Como prometido, eu estou fazendo esse vídeo. Então, eu mandei um e-mail para o senhor fazendo um pedido para entrar para a sua igreja, para o seu ministério. Estou precisando, estou querendo sair da igreja católica já tem um bom tempo, por causa das certos motivos que eu expliquei para o senhor. E preciso entrar para a igreja evangélica. O senhor mandou para mim uma resposta para que a gente pudesse conversar pelas redes sociais, fazendo uma chamada de vídeo, e eu respondi numa situação que seria melhor fazer um vídeo explicando um pouco da minha história. Por quê? Porque quando a gente fosse conversar, o senhor já teria uma base, né? Que às vezes o senhor faz uma pergunta, eu teria que explicar várias coisas, uma introdução longa para conseguir responder. Então eu acho que o vídeo seria melhor. Mas eu errei. Eu peço desculpas porque uma vez que o senhor colocou a diretriz, o procedimento seria tal, eu acho que não cabia a mim tentar mudar esse procedimento. Até porque eu sempre atuei muito sozinho, muito independente, vou explicar isso um pouco mais para frente, mas a necessidade de ter um pastor, de ter uma liderança, de ser liderado é justamente, simplesmente obedecer, como na época que eu era militar. Então, meu nome é Wallace Gomes dos Reis, eu tenho 40 anos, nasci em 1981, e eu fui católico a minha infância até a minha juventude, do 0 até os 13, 14 anos, até que eu saí da igreja católica e me tornei ateu. Por conta de várias questões da adolescência, sabe que a gente é um pouco rebelde na adolescência, várias questões aí familiares, etc. Eu saí da igreja e fiquei ateu até os meus 20 anos mais ou menos. Com 20 anos eu já estava na Marinha, já estava sendo perseguido, eu encontrei uma Bíblia e peguei a Bíblia e comecei a ler a Bíblia, como eu leio de tudo, eu me interesso por tudo. E lendo a Bíblia, Deus foi falando comigo, até que com 20, 21 anos eu me converti, estava de serviço no Espaço Cultural da Marinha, no Rio de Janeiro, e tinha um cabo lá que foi dar serviço com a gente, era fuzileiro naval, nunca disso tinha acontecido, mas ele foi para lá. E a gente ficou conversando, estava vazio, apesar de ser um museu, né? Devia estar cheio, mas nesse dia estava vazio, estava chovendo. E acabou que a gente foi conversando e eu pedi para ele me orar por mim, para eu me converter. Então eu me converti, mas isso eu tinha uns 20, 21 anos, eu só fui mesmo entrar para a igreja com 27, 28 anos. 2007, 2008. Nesse meio tempo todo, de 20 até 27 anos, eu lia a Bíblia muito, conversava com Deus, Deus falava comigo, mas eu mesmo entrar para a igreja nunca tinha entrado, não. A partir de 2008, janeiro de 2008, eu entrei para a Igreja Universal da Graça de Deus, do R.R. Soares, igreja muito boa. Lá em Vila Velha, na Avenida Lindenberg, perto da Garoto ali que ficava a sede, deve ser até hoje lá. Em 2009 eu vim para Juiz de Fora, continuei na mesma igreja, 2009, 2010. No início de 2011, apesar de estar na igreja, eu ia na igreja todo dia, não só nessa, mas como eu visitava várias outras igrejas evangélicas. Em 2011, Deus mandou eu entrar para a igreja católica, mandou mesmo, eu não queria, mas ele mandou, tentei não ir, foi difícil ir, mas eu sempre obedeço, então entrei para a igreja católica, estou lá de 2011 até agora, há 10 anos. Então, mais ou menos essa que foi a história. Agora vamos voltar desde o início para o senhor entender as questões religiosas e espirituais que são complexas pra caramba. Então, quando eu era criança, eu era muito religioso. Estava sempre na igreja. Rezava muito.
E já desde criança eu tive três coisas comigo que eu achei muito estranho. Esses 3 eventos que aconteceram comigo, quando eu me tornei ateu, eu esqueci. Eu só fui lembrar deles agora há pouco tempo, porque toda essa questão da minha militância, do meu ministério de militância de combate ao crime organizado, à corrupção, e Ministério de Combate a Satanismo. Agora, há pouco tempo que eu fui perceber que esses eventos que aconteceram lá na minha infância, eles já eram um treinamento para o que está acontecendo hoje. Então, algumas vezes que eu estava na dúvida do que fazer, eu lembrava desses eventos e aí eu fui perceber que já desde o início que parece que Deus já tinha planejado que isso tudo fosse acontecer. Então, o primeiro evento é muito normal, que eram sonhos que eu tinha, que eu nunca entendi, sonhos, visões e às vezes até pesadelos que eu tinha e eu não entendia. E que eu fui entender só agora, nessa etapa dessa minha militância e ministério. Então, outro evento, que foi um evento que eu tive quando eu era criança, que foi uma bilocação. Eu tive uma bilocação quando eu era criança, eu estava dormindo e eu saí do meu corpo e eu vi o meu corpo dormindo. Isso aconteceu comigo, eu pensei que era um sonho, que era um pesadelo, que isso não tinha acontecido, mas era muito forte, eu tenho uma memória muito fraca para algumas questões, mas eu nunca esqueci disso. E quando eu entrei para a Igreja Católica, que eu fui estudando as questões da Igreja Católica, eu vi que isso já tinha acontecido com outras pessoas e tal, mas também nunca aconteceu de novo comigo. E uma outra questão, nem religiosa, nem espiritual, mas eu acho que ela interfere um pouco, porque foi o meu pai, quando eu era criança, em 1989, na época da eleição do Lula e do Fernando Collor, nessa época eu tinha 8 anos de idade. Meu pai sempre perguntava para mim e para o meu irmão o que a gente queria ser quando crescesse. Então a gente ficava enchendo o saco. O que eles vão ser quando crescer? O que eles vão ser quando crescer? E eu, na época, eu só sabia que existia a profissão de médico, engenheiro, advogado. Só isso. Não sabia outras coisas. Tinha 8 anos de idade. Até que meu pai decidiu que eu seria advogado e meu irmão seria médico. Por fim, eu não me tornei advogado. Meu pai, que se formou em Direito, ele queria pagar o curso para mim, eu não quis, eu não gosto não gosto do judiciário, mas eu sempre, a minha vida inteira, me foquei no direito, nas regras. Sempre fui uma pessoa ética. Pois então, na época dessa eleição, em 89, eu sempre ficava com meu pai assistindo jornal. E uma coisa que eu não conseguia entender é que esses caras de terno que ficavam na televisão, eles ficavam discutindo todo dia mesma discussão, não entendia nada, mas todo dia eles ficavam discutindo. Um falava que o bom para o país era isso, outro falava que o bom para o país era aquilo, e eles ficavam lá, e aí o jornalista vinha e também não sabia o que era o certo. E eu ficava pensando, mas pessoal, eu tinha 8 aninhos de idade, o pessoal não sabe o que é o correto, não sabe o que é bom para o país, e eles realmente, como até hoje, assim, você liga a televisão, um fala uma coisa, outro fala uma coisa, não, mas isso aqui que é o bom, isso aqui que é o bom, aí o outro, não, você está errado. Até hoje não mudou nada. Quando eu tinha 8 anos de idade, meu pai ficava me perguntando o que eu queria ser quando crescer, eu olhei e falei assim, esses caras aí não sabem de nada não. Eles estão na dúvida. Eu vou estudar muito, e quando eu crescer eu vou falar para eles o que é o certo para o Brasil. Isso eu tinha 8 anos de idade. E eu pensei nisso, porque até eu não sabia nem qual que era a função daqueles caras. Uns eram políticos, outros eram jornalistas, outros comentaristas, não sei. E acontece que eu esqueci disso, tinha 8 anos de idade, e agora, há pouco tempo, eu fui lembrar que é isso que eu faço hoje. Eu combato o crime organizado. Aí eu percebi que o Brasil ele tem tudo para ser bom, tudo. Ele só não é bom porque pessoas atrapalham.
Sozinho ele já seria o país mais rico do mundo. Mas pessoas atrapalham, sabotam o Brasil. Então eu combato o crime organizado para que essas pessoas parem de sabotar, de atrapalhar o Brasil, e o Brasil vai ser bom. No final das contas aconteceu aquilo que eu falei que queria ser quando eu era criança. Só que eu não sabia disso, não lembrava disso. Eu hoje combato o crime organizado e o satanismo por conta de questões na minha vida que foram me levando a isso. Sem eu saber, Deus já tinha decidido lá quando eu era criança o que eu ia fazer e Ele me conduziu a isso. E lógico, fui eu que falei que ia fazer isso, e durante dos meus 8 anos até hoje, foi acontecendo várias coisas em que sempre eu tinha que falar, não, eu vou fazer, eu vou abrir mão disso, da minha vida, para seguir o que Deus está. Deus não obriga a gente a fazer nada. E eu abro mão de esposa, de filho, de pai, de mãe, de amigos, de empregos, de tudo, para fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. Então, esses são os 3 eventos que aconteceram quando eu era criança. Aí eu saí da igreja, entrei para a Marinha. Na Marinha eu já comecei a ser perseguido desde cedo, né? Porque quando a gente segue a regra de forma cega, a regra é essa, eu vou fazer isso, a gente é perseguido. Eu não vou entrar aqui na questão de crime organizado, da minha militância, eu vou falar só. Então eu vou falar só das questões mesmo religiosas, mas a gente, querendo ou não, entra um pouquinho nela. Então eu, como falei, fui. Já na Marinha eu comecei a namorar, não é? Comecei a namorar uma menina lá, a gente ficou junto e tal, e aí depois eu fui pro Rio de Janeiro, depois levei ela pra lá. Eu estava sendo perseguido, o pessoal tentou me expulsar da Marinha umas 3 vezes, não conseguiram. Aí, na 4ª vez que não teve nem julgamento, porque me colocassem em julgamento, eu ganhava julgamento, porque eu não fiz nada de errado. E eu, como eu sou muito perseguido, eu sempre tive experiência em me defender, e sempre li muito as questões de regra, de direito, justamente porque eu sempre fui perseguido. E aí, mas em 2003 eles fizeram lá uma maracutaia lá com as regras, mudaram uma legislação lá, que inclusive eu já ganhei o processo, que é, eles mudaram a legislação de forma inconstitucional, o STF já declarou que é inconstitucional, mas eles mandaram um montão de gente embora, inclusive eu. E eu sou o único que ainda estou com processo ativo, portanto eu tenho que ganhar, porque mandaram embora de forma inconstitucional, tem que ganhar, mas o processo está parado tem 7 anos. Então, lá no Rio de Janeiro, eu já estava querendo voltar para o Espírito Santo, e a minha esposa também querendo voltar para o Espírito Santo, ela inclusive passou na prova lá para a CST, hoje é ArcelorMittal, o senhor deve conhecer, uma das maiores empresas do Espírito Santo. Eu fui para lá, eu saí da Marinha, fui para lá. E aí, nessa época, eu já tinha lido a Bíblia 2, 3 vezes, já do início ao fim, já conhecia, já orava a Deus, Deus já falava comigo de forma assim, muito sutil, mas falava. E quando eu saí da Marinha, foi um baque muito grande, porque eu pensei que eu seria um militar pro resto da vida. Eu entrei para a Marinha para ser militar pro resto da vida. E eu sofri muito com essa saída, foi uma injustiça muito grande. E eu fiquei meio bolado com isso, mas eu tinha que tocar minha vida. Então eu falei com Deus assim, Deus, eu não quero entrar numa outra profissão e que ela não dê certo e eu saia para procurar outra. Eu quero entrar numa carreira que eu vou ficar ali pro resto da vida. Eu me conheço bem, mas o Senhor me conhece melhor do que eu. Então eu quero que o Senhor me diga o que eu vou fazer. E aí, mas aí eu dei várias opções para Deus. Ó, pintor, lixeiro, gari, astronauta, cientista, engenheiro, qualquer coisa. Eu sempre fui um cara inteligente e trabalhador. Então qualquer coisa que Deus falasse para eu fazer, eu faria. Por quê? Porque eu teria a capacidade intelectual, o esforço, a força de vontade, e se Deus está me direcionando para aquilo, é porque primeiro Ele ia me abençoar, e segundo que Ele me conhece, Ele sabia que daria certo.
Então eu falei, não tem como dar errado, né? Tá, eu fiz essa oração para Deus e tal, fui deitar, né? Eu não dormia à noite, nunca tive costume de dormir à noite. Minha mulher estava dormindo e eu estava lá e Deus falou comigo que eu seria político. E eu não gostei, eu briguei com Deus pelo menos umas 2, 3 horas brigando que eu não quero ser político, não vai ser político. Primeiro que eu era tímido pra caramba, sempre fui tímido. Uns tempos pra cá que eu perdi a timidez, que eu fui obrigado a perder a timidez, né? A gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo a timidez. Na época eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos, então eu era muito tímido. Então eu era muito tímido. Não gosto de ficar pedindo as coisas pros outros, e por isso que tem que ficar pedindo voto, tem que ficar convencendo as pessoas de fazer isso, aquilo. Não vai ser político como, rapaz? Não tinha como ser político, não tinha. Falei, não vou ser político, mas briguei com Deus, não adianta brigar com Deus, né? Vai adiantar o que brigar com Deus? Aí, por fim, falei assim, tudo bem então. Mas se eu vou ser político, eu tenho que ser um político bom, tenho que fazer diferença, tenho que crescer e tal, não sei o quê. Senão vou ficar entrando aí pra, tipo assim, ser qualquer coisa na política, não. Aí, porque eu também falei isso, né, pra ver se Deus desistia, né? Eu só vou falar pra ele, eu tenho que ser um político de sucesso e tal. Não sucesso assim de mídia, nunca gostei disso. Mas é uma pessoa que faz diferença. Aí eu falei isso com Deus para ver se ele recuava, né? Não, então você pode ser outra coisa, pode ser pintor, pode ser porteiro de prédio. Não recua não. Aí eu senti de Deus, a primeira vez que isso aconteceu, eu nunca tive esse costume, ainda nem tenho. Senti de ir lá na cozinha, na mesa onde estava a minha Bíblia e abrir a Bíblia. Aí tá, beleza. Fui lá, nessa mesma hora, nessa mesma noite, fui lá abrir, estava em Isaías 43:13, operando Deus quem impedirá. Abri a Bíblia, já comecei a ler na página da esquerda, já no 3º versículo estava ali, operando Deus quem impedirá. Eu falei, não vai ter jeito, você tem que ser político. Tudo bem, aí a minha mulher estava ganhando muito dinheiro e eu comecei a procurar um emprego, né? As coisas que eu sabia fazer, pintor, eu gostava de pintar, na Marinha eu fazia muito isso. Ela falou assim, você não procura emprego não, você vai estudar. Aí eu fiz prova pro Cefet, para entrar de automação industrial. Passei e tal, na primeira vez eu reprovei, porque estava muito rápido, mas na segunda eu já passei. E eu estava para entrar na Arcelom e tal, na época era CST ainda. E estava lá estudando, mas Deus me pentelhando para eu ir para a política. E na rua, Vila Velha é muito grande. Vila Velha é grande. Uma rua depois da que eu morava era a sede do PT. E eu era petista, não era petista porque eu era militar, mas eu sempre tive uma certa admiração pelo PT porque eu lutava contra as injustiças. Eu estava a favor do pobre. Eu era novo, eu não sabia como é que era a corrupção lá dentro. Até hoje, tem muita gente que nem sabe, mas há pouco tempo que isso tudo ficou revelado. Pois bem, eu tinha vontade de entrar, alguma coisa ficava me chamando para lá, entrei. E várias vezes eu tive que escolher entre o trabalho e a militância política, que nunca me deu dinheiro. Nunca me deu dinheiro, por quê? Porque eu sempre, na política, eu sempre lutei contra a corrupção, né? Então, e sempre tive coragem de falar as coisas que eu tive que falar. Então, eu só me lasquei na política. Mas sempre foi bom, porque o aprendizado que eu tenho na política, hoje, poucas pessoas têm. Porque até quem está dentro do PT não tem o aprendizado que eu tenho, porque eu luto contra a corrupção. Eu sempre lutei contra a corrupção dentro do PT. Então, mesmo quem está lá dentro não tem a convivência, a experiência que eu tenho de luta contra a corrupção. E nos partidos de direita isso não existe, né? Não existe democracia, não existe... O PT hoje não existe mais democracia. Mas quando eu entrei, existia pelo menos uma aparência de democracia. Havia lutas lá, havia disputas políticas e tal. Pois bem, mas a questão é que Deus falou que eu tinha que entrar para a política e tal. Entrei. Tive a oportunidade de ficar rico, tive a oportunidade de ter bons empregos na política, tive a oportunidade de arrumar empregos lá, mas Deus não deixava, né? E esse é um martírio meu, porque as pessoas acham que eu não gosto de trabalhar, mas eu trabalho pra caramba. Agora mesmo, por que eu demorei a fazer esse vídeo?
tenho pelo menos umas 10 denúncias, petição, recurso para fazer, escrevendo, estudando a noite inteira, me informando de todas as notícias que passam, então eu trabalho para caramba, ninguém vê isso, né? Mas tudo bem. Tanto é que até pouco tempo eu estava trabalhando de ajudante de mudança. Porque é algo que eu poderia fazer como um bico, apesar de ser muito pesado, é um bico que não me atrapalha nas coisas que eu tenho que fazer. Eu estudo ainda na UFJF, eu faço curso superior. Então, em bacharel em Ciências Humanas, né? Então, um trabalho fixo, como eu já pedi a Deus várias vezes para ele me permitir, eu fui e depois ele mandou eu sair e voltar para a missão. Ele mandou voltar para a missão, o que eu posso fazer? Mas tudo bem. Pois então, mas aí acabou que meu relacionamento com a minha mulher ela terminou e tal. Muita pressão psicológica, muita pressão espiritual também, porque na época eu já lutava, já era muito perseguido, sempre fui perseguido, né? Então as pessoas não entendem, elas pensam que isso é um vitimismo, mas não é. O crime organizado e os satanistas, eles já sabem, eles já observam de muito tempo na sociedade quem são as pessoas que podem se tornar uma liderança com coragem e conhecimento e capacidade para derrubá-los. Então eles tentam primeiro cooptar essas pessoas, como tentaram muito comigo. Sempre tentam cooptar. Não podendo cooptar, eles vão tentar vão perseguir, vão destruir essa pessoa. A perseguição, ela acontece também, então vão perseguir ela porque ela vai pedir ajuda. Quando ela pedir ajuda, ela está presa. Então pode me perseguir à vontade, não peço ajuda. Eu vou batendo, eu vou lutando, não estou nem aí. Mas pedir ajuda para o crime organizado, para satanista, não peço não. Então, aí nesse tempo eu terminei, a minha mulher lá terminou comigo e tal. Eu entrei para a igreja, fiquei ainda um ano lá, mas eu estava sentindo que eu tinha algumas coisas para resolver aqui em Juiz de Fora. E acabou que eu vim para cá. Quando eu vim para cá, eu entendi que, depois de um tempo, né, o crime organizado e o satanismo no Brasil, a base deles é em Juiz de Fora. Então Deus me trouxe para o lugar certo. E aí eu já tinha uma experiência lá com política, com religião. Eu vim para cá. Não deu certo a minha entrada aqui na política aqui, porque eu era muito honesto, e o pessoal falou, não, Anderson, você pode até entrar, você não precisa roubar não, mas você tem que fechar os olhos. Eu falei, aí não, vocês podem roubar longe de mim, perto de mim não, então não tem jeito, então beleza, então eu vou sozinho. Eu não podia sair da política, Deus não deixava, então eu falei, então eu vou sozinho. Aí eu mesmo comecei a estudar sobre política, desde Juiz de Fora, no estado do Brasil, e mais a história, e mais... Aí eu tinha uma militância política de combate ao crime organizado e eu tinha uma militância religiosa de combate a satanistas. Aos poucos, essas duas militâncias foram se afunilando. E até que eu percebi que as mesmas pessoas que me perseguiam, os mesmos grupos que me perseguiam na política, me perseguiam na religião. Aí depois que eu fui, Deus foi me ensinando e foi uma coisa muito assim. Pois bem. Então, basicamente, esses últimos 10 anos eu fiquei na Igreja Católica, aprendi muito na Igreja Católica, porque a Igreja Católica era muito corrupta, então eu aprendi toda a corrupção dela, como é que funciona e tal. Também da Igreja Evangélica, de certa forma. E eu nem posso entrar em igreja por aqui, qualquer igreja que eu entro, o crime organizado vai lá, copita o pastor começa a ficar me pentelhando. Até eu sair, entendeu? Mesmo que eu fique lá calado. Então, mais ou menos isso que eu queria falar. Tinha pensado em falar um monte de coisa para o senhor, mas não lembro agora não. Eu sou celibatário, tenho 4 filhos, uma menina de 21, uma menina de 9, um menino de 7 e um menino de 4. São 3 mulheres diferentes, os 2 meninos com a mesma mulher. Mas assim, como eu não posso casar e sexo fora do casamento é pecado grave, de um tempo pra cá, como eu não posso me casar porque eu não posso assim ter uma vida normal, minha vida de combate ao crime organizado, minha vida de perseguir o mal e ser perseguido pelo mal, então eu não posso colocar ninguém nesse meio desse fogo cruzado. Então
não namorei, não casei, e também não quero ficar nesse negócio aí que hoje em dia tem no mundo, que é só de ficar pegando de vez em quando. Então sou celibatário, graças a Deus estou conseguindo há alguns anos. Não trabalho, eu estudo. Luto contra o crime organizado, como já falei, contra os satanistas. E ontem eu assisti um vídeo do senhor sobre quando os corvos vão embora. E eu tava nessa semana, porque semana passada eu fiz um vídeo atacando o crime organizado. Logicamente eles me contra-atacaram, e aí eu fiquei uns dias aí pensando na minha estratégia, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. E ontem, normalmente, que o senhor sempre me dá a resposta, eu estava assistindo um vídeo do senhor. De vez em quando eu pego uns vídeos aleatórios lá da sua página no YouTube e fico vendo. E aí o senhor falou lá uma profecia de que Deus ia levantar pessoas para falar com autoridades. Me ajudou muito na época, em 2020, foi a época que eu dei um ataque lá no Moro e naquele procurador que estava querendo atacar o presidente Bolsonaro. Mas agora me ajudou também, porque agora eu decidi o que eu vou fazer com relação ao crime organizado, né? Depois só dá uma olhada naquele vídeo lá, que o negócio é bom. Aquele vídeo lá o senhor profetizou bem mesmo. E Deus realmente está levantando pessoas, eu sou uma delas, e eu vou atacar o crime organizado agora com força total. Chegou a hora. Mas depois eu vou explicar isso para o presidente Bolsonaro, provavelmente o senhor vai ficar sabendo. Então, pastor, eu acho que é isso. Eu tenho uma missão a cumprir, que é combater o crime organizado. Eu gosto de igreja, eu acho que existe a necessidade de eu estar vinculado a um ministério, a uma proteção, porque a ovelha em si, ela não tem defesa contra o lobo. Quem defende a ovelha do lobo é o pastor. Então, no mundo espiritual, estar dentro do ministério é muito importante. O senhor é muito experiente, muito sábio, vai saber não só me orientar, mas aparar muita coisa errada que eu tenho. É necessário isso. Então eu acho que o ministério também, como o senhor falou, a questão de carisma, às vezes de talento, ele é da igreja, ele não é individual. Eu sempre quis ficar de forma isolada, para não ter problema, para ninguém me atrapalhar, porque assim, todo mundo que eu ia conversar, seja nas igrejas católicas, evangélicas, seja o que for, não, Alas, para com isso, para que você está mexendo com a autoridade, isso vai dar errado, não sei o que, cheio de blá blá blá, cheio de mimimi, mas Deus mandou fazer, o que eu posso fazer? Deus mandou fazer, eu vou falar, não, várias vezes eu tentei parar, não vou mentir, várias vezes, eu vou tocar minha vida, deixa isso para lá, Deus não deixa. Por um tempinho ele até beleza, vai lá, descansa aí, mas depois vem de novo, volta, enquanto eu não volto, no comentário começa a dar tudo errado. Não só dando tudo errado no sentido da vida em si, mas no sentido psicológico e espiritual. Eu não me sinto bem, é como se eu estivesse doente. Se eu não estou fazendo a vontade de Deus, se eu não estou cumprindo a minha missão, é como se eu ficasse doente. Entendeu? Eu não consigo viver bem, eu não consigo ficar tranquilo. Agora que eu estou combatendo o crime organizado, eu estou tranquilaço, tranquilo, rindo à toa. Agora, quando eu não estou fazendo isso, eu estou tocando a minha vida, que é o que eu quero fazer, eu não estou feliz. A gente só é feliz fazendo a vontade de Deus. Pois então, eu acho que é isso. Não deveria falar mais alguma coisa para o senhor, não me lembro. Aí é uma questão mais de especulação. Eu entendo que algum dia eu vou voltar para o Espírito Santo, não sei se por muito tempo, definitivamente, ou só visita, não sei. Eu sei que Deus tem alguma coisa para eu fazer lá. Você sempre me fala. Tem alguma coisa que eu não sei o que é, mas Deus é Deus, né? Ele vai me falar quando eu chegar lá, se falar quando chegar lá. Em cima lá, segundo, quando tiver para acontecer, falar isso aqui. Então, mas isso que eu acho, né? Mas também isso não tem muito a ver com essa questão. Eu só sei que eu preciso de um ministério. E o senhor fala muito. Tanto é que falou ontem, né, comigo, no vídeo lá, sempre fala. E aí tem a questão do Jonas, entendeu? O Jonas, que foi crucial, essa mensagem do Jonas que o senhor pregou no início do ano.
que Deus tinha falado comigo diretamente sobre o Jonas, na mesma semana o Senhor começou a pregar sobre o Jonas. Sendo que 1 mês, 2 meses antes, o Senhor já tinha tido a visão sobre o Jonas, né? E a situação vai ficar tensa. Eu estou me espelhando bastante aí no Jonas e no Elias. Eu vou te falar, o Brasil, Deus vai limpar o Brasil do crime organizado desses satanistas aí. Vai. Deus vai. E eu acho que ele vai me usar para isso também, né? Eu não esquento cabeça, não. Quanto mais rápido resolver, melhor. Então, acho que é isso, pastor Jefferson. Não tem mais nada que falar pro senhor, acho que é isso mesmo. Né? Tenho que cumprir meu voto de parar de fumar. Eu lembro, essa questão do Jonas foi justamente quando eu queria que Deus me liberasse do voto que eu fiz de parar de fumar. Eu abri a Bíblia para dar uma procurada em alguma coisa e caiu lá no Jonas. Né? Não costumo fazer isso, não. Caiu no Jonas. Aí eu fui ler o livro do Jonas, e depois que o Jonas sai da baleia, da barriga da baleia, ele diz: eu vou cumprir meu voto. Não, acho que a oração que ele faz dentro da barriga da baleia, ele diz: eu vou cumprir meu voto. E aí que ele volta a se consagrar a Deus. Provavelmente ele devia estar meio relapso. Ele volta a se consagrar, ele cumpre o voto dele. Porque ele não cai na praia, da praia ele vai para Nínive. Ele cai na praia, deve ir para casa dele. Aí ele passa um tempo lá se preparando e tal, se consagrando, para quando ele chega no nível, ele está com força total. Então, eu acredito que eu tenho que parar de fumar, eu tenho que me consagrar, porque a guerra que está vindo aí vai ser meio pesada. E também a questão do Elias, né, que o senhor falou na pregação de ontem, dos corvos, que eu vi ontem, né? Já tinha visto, mas repetir. Que a questão que o Elias vai lá e destrói os profetas de Baal, os sacerdotes de Baal. E aqui no Brasil a gente tem que limpar esse Brasil. Vamos limpar esse Brasil. Limpar esse Brasil. Que eu estava pedindo para o Bolsonaro fazer, mas ao final das contas foi Elias que fez, não foi o rei que fez, não foi Elias. Então eu vou fazer isso. Aí o que acontece? Tem essa minha questão da minha militância contra o satanismo e contra o crime organizado, especificando bem, o Brasil é laico. Quem quiser pode ser satanista. Então isso não é aqui uma questão de crime de religioso, não. Porque eu combato o satanista quando eles cometem crimes. Porque eles quiserem cultuar lá o diabo, lá por mim tanto faz. Mas quando eles cometem crime, aí eu combato. O que acontece? Nessa minha militância, eu até estava pensando em não conversar com o senhor e tal, por quê? Eu não quero trazer nenhum tipo de prejuízo para a sua igreja, para o seu ministério, longe de mim. Longe de mim. Eu preciso que o senhor me oriente na minha questão pessoal para eu me salvar, na salvação. É lógico que como tudo está meio que entrelaçado, bem ou mal, o senhor vai dar uma orientação com relação a uma coisa ou outra dentro dessa militância, dentro desse ministério. Mas eu não quero trazer nenhum problema para o senhor com relação a isso, né? O senhor orienta naquilo que o senhor quiser, não quiser. E por que eu digo isso? Quando eu comecei eu posterguei muito, porque Deus me mandava fazer uma coisa, mas eu não quero briga com ninguém, não, ainda mais com autoridade. Até que não teve jeito. E eu não, realmente só estou sendo atacado, só estou apanhando, está na hora de me defender e de bater também, né? Até porque o direito não socorre aos que dormem. Então, se eu estou sendo prejudicado, estão cometendo crime contra mim, eu tenho que denunciar. A lei diz isso. E o negócio ficou muito pesado na época, já aqui em Juiz de Fora, né? Eu já fui perseguido no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Só que eu sabia que eu era perseguido, mas não sabia por quê. Inclusive, eu me lembro quando eu estava em Vila Velha, nessa época que eu perguntei para Deus o que eu ia fazer, eu fiz uma oração a Deus, falei: Deus, eu não quero nem voltar para a Marinha, não. Mas, por favor, um dia só me explica por que me perseguiram na Marinha, por que me excluíram, por quê? O que eu fiz de errado, por que acontece isso tudo?
Na época que eu estava muito bolado com essa injustiça, né? Que até eu entrei pro PT, porque... Por que o mundo é injusto? Porque não tinha motivo. Aí, né? Eu perguntei, Deus responde. Sempre que eu pergunto alguma coisa para Deus, Deus responde. Só que demorou para responder, porque ele me ensinou como funciona todo o crime organizado no planeta. Me ensinou tudo. Como funciona o crime organizado. Então hoje eu sei por que acontecem as injustiças. Eu sei por que eu fui perseguido, entendeu? Eu sei de tudo. Então Deus me respondeu, mas se eu soubesse, não teria nem perguntado. Mas as coisas vão acontecendo. Desde a minha infância que as coisas vão acontecendo, de forma que eu me interesso por determinadas coisas, eu pergunto determinadas questões que estão todas entrelaçadas àquilo que é o carisma que Deus me deu, que é a missão que Ele me deu desde criança, ou quem sabe até desde o ventre da minha mãe. Não sei, mas estou aí, eu tenho esse talento, esse carisma, e tenho que prestar conta dele quando eu chegar. Não só prestar conta dele do que eu estou fazendo aqui, da minha vida e dessa minha militância política e religiosa, mas também prestar conta do porquê que a igreja, por que eu não estava dentro da igreja? Porque às vezes a igreja também, não estou falando da igreja precisar de mim, eu preciso da igreja, mas eu estou falando que a igreja é um corpo, não é? A igreja é um corpo, então um é a mão, outro é o pé, outro é o nariz, então às vezes dentro da igreja pode estar faltando uma parte, mesmo que seja pequenininha, que seja a minha. Né? Então, sei lá, eu preciso estar dentro da igreja, não só por conta disso, mas também porque eu preciso estar dentro da proteção de um ministério da igreja. Então, e aí, nessa questão aí que eu perguntei para Deus por que eu era injustiçado e tal, e depois eu comecei a realmente lutar contra o crime organizado mesmo, já tinha estudado ele mais ou menos, e aí ao mesmo tempo que a gente vai lutando, a gente vai aprendendo, a gente vai estudando, pegando experiência. Ficou pesado na época que o pessoal estava tentando me matar direto, me ameaçando de morte, direto o pessoal tentando me matar. E eu sempre pedindo ajuda a Deus, sempre pedindo, porque teve uma etapa que foi muito difícil. E eu pedindo ajuda a Deus, Deus, manda alguém para me ajudar, tem tanta gente por aí, porque isso não tem nada a ver com isso não, hein? Não sou autoridade. Quem tem que lutar contra o crime organizado é o Ministério Público, é promotor, procurador, polícia, não sou eu não. Por que Deus não manda os outros? Vai mandar eu. Não é? Então eu ficava, Deus, não, tem que mandar alguém para me ajudar. Só que eu sempre colocava uma vírgula. Deus, manda alguém para me ajudar, porque até Jesus precisou de Simão Sirineu ajudar ele a carregar a cruz. Então se Jesus precisou do Simão Sirineu para carregar a cruz, por que eu não vou precisar? Então manda uma ajuda para mim. Só que eu sempre falava assim, só que o Senhor me conhece. Se o Senhor achar que eu não consigo cumprir a missão, manda ajuda. Mas se o Senhor souber que eu consigo cumprir a missão sozinho, não manda não. Eu vou sozinho. Porque eu sempre lembrava do Gideão e do Baraque. São dois caras que Deus mandou resolver o problema. Só que eles se acovardaram. O Gideão falou, não, me dá aí 10 mil homens. Não, vou te dar 10 mil. 10 mil é muito, só 300. Porque o certo não era nem 300, o certo era ele sozinho. O Gideão sozinho. O Baraque é a mesma coisa, foi lá na Rebeca, né? Profetisa Rebeca. Falei, não, você vai lá comigo, lá. Ela, não, rapaz, vai sozinho que você dá conta. Não, vai lá comigo, não vai sozinho que você dá conta. Aí até que ela falou, não, tudo bem, eu vou, mas o negócio ficou complicado pro seu lado. Então assim, eu sempre falava com Deus, ó, a situação estava complicada mesmo pro meu lado, mas foi um processo de deserto que eu tive que passar por ele para pegar experiência, para pegar coragem e tudo, aprendizado, e hoje eu não estou nem aí para ajuda, nem um pouquinho preocupado. Eu peço ajuda aí pro presidente, faço denúncia, mas na verdade não estou pedindo ajuda não, estou pedindo para eles cumprir a obrigação deles. Eles têm que cumprir a obrigação deles, eu não estou pedindo ajuda para mim não. Quando eu faço uma petição para o juiz, eu estou pedindo para ele cumprir a lei, não é para ele fazer favorzinho para mim, porque quem pede favor é o crime organizado, não sou eu não.
peço só para o pessoal cumprir a lei. Então vou sozinho. Hoje Deus já me colocou, para mim é tranquilo ficar sozinho. Cumpro minha missão. Não tenho medo de morrer, nem um pouquinho. Não tenho medo de ser preso, nada. Isso aí para mim não pega nada. Eu sou uma pessoa muito diferente do Norma. Não tenho celular, não gosto desses negócios de tecnologia. Então sou uma pessoa muito diferente do que está aí, desse pessoal mimizento aí. Mas é mais ou menos isso. Eu já tenho 40 minutos, pastor. Eu acho que falei um básico sobre a minha vida. Aí a gente marca para conversar mais e eu realmente preciso entrar no ministério. Deus me direcionou para o seu ministério. Ele fala muito através do Senhor para comigo. Me direciona muito através do Senhor. Então eu acho que, apesar da distância, mas Deus ele faz as coisas meio difíceis mesmo. Deus não costuma fazer as coisas fáceis, não. Mas eu acho que é isso aí. E eu peço a sua bênção. E peço que o Senhor me aceite no seu ministério. E a gente vai vendo como é que Deus vai manobrando isso. Tá? Obrigado e bom dia.